down to my core. Didn't know it before. Surprised when you cut me off guard. On this unruly I bought. You was my shorty I thought. Never got a feeling this hard. Harder than the liquor I pour. Tell me you don't want me no more, but I can't let go. Everybody told me so. Feeling like I sold my soul. Devil in a form of a whore. Devil in a form of a whore. You said it. Now you said it. You said it. We'll be together. I fall apart. Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso ciclo de desenvolvimento de profissionais da área de saúde. Nós somos o GT Assistencial do Voluntários da Saúde. Eu sou Nazária Ribeiro e sou a líder do GT Assistencial. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Esse webinar é o nosso terceiro do ciclo, que foi escolhido como um projeto votado entre os nossos participantes do nosso GT. Nós temos a necessidade de trazer para o grupo, de trazer pessoas profissionais do nosso grupo para compartilhar o seu conhecimento, a sua comunicação com todos. Assim surgiu esse projeto. Eu criei um formulário e nós votamos, então, os temas e escolhemos os mais votados. Esse é o nosso terceiro tema mais votado, que é o cuidado centrado no paciente. Estamos aqui hoje para falar e entender, pensar um pouquinho sobre quando pensamos em cuidar um paciente, muitas das vezes reduzimos o ser humano falando sobre sua patologia, sua doença, sem um olhar mais humanizado em sua plenitude. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Teremos três especialistas para falar, para trazer o tema para nós. A Liliana, nossa convidada externa, não é ainda do Voluntários, a Liliana, minha amiga, incrível. Em seguida, teremos o Carlos Eduardo João, para nós, o nosso Cadu, e a Nicole, que também está aqui conosco hoje. Então, estou muito feliz, dando as boas-vindas para todos. Estamos aguardando um minutinho para todos entrarem. Estou vendo que já tem aí muita gente. Queria, inclusive, pedir para o pessoal do chat para escrever da onde você é e qual a sua formação. É enfermeira, psicóloga, é médico, é administrador, para a gente já ter uma ideia do perfil de vocês que estão aqui conosco hoje, tá bom? Então, se puderem rechear o nosso site, aí, o nosso chat. Isso, Andréia já está aí, fonoaudióloga, Lilis também já está aí, gestora RH. Obrigada, gente, por atender aqui a nossa provocação, né? Muito obrigada. Todos podem escrever aqui para nós. Vou apresentar a nossa primeira palestrante incrível, a Liliana Amaral, a Lili, para nós. Ela é enfermeira, é doutora em administração pela COPEAD, é mestre em avaliação pela Sesgran Rio, FRJ, especialista em qualidade e saúde e segurança do paciente, é também especialista em administração hospitalar pela UERJ, diretora fundadora da Única, que é uma empresa de treinamento para qualidade, inovação e mentoria de projetos, é pesquisadora do SES, Centro de Estudos em Saúde pela COPEAD, também, FRJ, membro da Comissão Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, do COFEM, e é docente do COPEAD, UFRJ, e também do ensino israelita
lá do Einstein também e da PUC, Rio de Janeiro. Então, é um currículo assim que fala por si só. Vou dar a voz para minha amiga querida Lili. O palco é seu. Vamos lá? Seja bem-vinda. Ai, Nazaré, boa noite, Nicole, Cadu, Carlos Eduardo. Muito bom estar com vocês. E já vi várias pessoas conhecidas aqui no chat. Sim, Muito sim. legal, que bom, que bom. É um prazer estar aqui, principalmente pelo trabalho que vocês desenvolvem. E coube a mim falar sobre os conceitos, né, desse assunto. É, Não estou conseguindo compartilhar aqui. Veio uma mensagem que não posso compartilhar. Marcelo, me ajuda, por favor. Consegue dar o acesso para a Lili? Vou botar como anfitriã de novo. Tá Deixa eu bom. pegar Certo. aqui. A gente. Tá. Enfim, vamos falando aqui. Esse assunto é um assunto que vem Oi. sendo falado muito, e eu acho que por isso que ele é muito solicitado. Ainda não. Ah, bom. Continuar, conseguimos. Ele é muito solicitado porque, a partir do momento que o Institute of Medicine, lá em 2000, em torno de 2000, modificou as dimensões da qualidade, que eram trazidas lá pela Dona Bijan, né, em 1990, entrou segurança do paciente e entrou cuidado centrado no paciente. Desde lá, as instituições têm trabalhado para melhorar as suas atividades, inclusive fazendo o planejamento estratégico com esse modelo aí de cuidado centrado no paciente. Eu estou vendo que a Silvia está com a mão levantada. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? A Silvia quer falar? Sim, sim, Então, tá bom. estamos vendo, Lili. Então, O vamos som adiante. está ótimo, a imagem está ótima também. Pode seguir. Então, tá ótimo. Bom, para vocês verem, há quanto tempo a gente aqui no Brasil tem falado em cuidado centrado do paciente mais recentemente, né? Mas vamos ver que nós temos marcos iniciais aqui, olha, desde 1998, nos Estados Unidos, onde começou lá um programa de pesquisa a respeito desse assunto. Em 1990, começou a ter um programa nacional e padrões nacionais em relação ao cuidado centrado no paciente e também a experiência do paciente. Em 1993, foi criado o Pickering Institute, na Harvard, né, com 8 padrões relativos a esse cuidado. E, por fim, em 2001, o Institute of Medicine, naquele livro, né, Crossing the Quality Chasm, que é Atravessando o Abismo da Qualidade, traz, então, uma declaração de que o cuidado centrado do paciente é uma dimensão da qualidade e tem que ser cuidado, tá? E utilizado por todos nós. E o Instituto Picker tem aqui uma definição que é bem interessante para nós. Olha só, o que é cuidado centrado no paciente? São cuidados de saúde que estabelecem uma parceria entre equipe de saúde, pacientes e suas famílias. Para quê? Para garantir que as decisões respeitem os desejos, necessidades e preferências dos pacientes e que os pacientes tenham a educação e o apoio de que precisam para tomar decisões e participar do seu próprio cuidado. Veja que interessante, ó, parceria entre equipe. A gente deixa de ter aquele modelo centrado na equipe, no médico, tomando a decisão pelo paciente, e tem a questão do atendimento aos desejos, necessidades, preferências do paciente. O que seria isso? São os pacientes que, por exemplo, não querem continuar o seu tratamento, querem parar com o seu tratamento. Às vezes, o tratamento traz um sofrimento para esse paciente, né? Ou ele quer ter um outro tipo de tratamento, ele quer saber os riscos e benefícios e ver se ele pode ter uma outra opção.
e também a questão de participar do próprio cuidado. O paciente que interna ainda na nossa instituição, ele pouco participa e decide sobre o seu cuidado, né? Uma outra definição é que o cuidado centrado no paciente é uma abordagem para o planejamento e avaliação dos cuidados de saúde, que vai se basear em parcerias mutuamente benéficas entre os prestadores de cuidado, né, os pacientes e as famílias. Então, um ponto importante é que, desde a direção e do planejamento estratégico da instituição, nós temos que ter essa abordagem quando nós queremos. Então, faz parte do mapa estratégico, às vezes, da organização, a questão do cuidado centrado no paciente. E vocês podem ter visto por aí alguns desenhos desses mapas estratégicos que deixam o paciente no centro e os serviços ao lado, formando uma mandala. Bom, eu já vi vários desses, mas quando nós vamos ver o cuidado em si, ou a atividade em si, nem sempre ela é baseada nesse modelo. Ou seja, eu tenho que ter ações específicas para que esse cuidado seja efetivado dessa forma, tá? Então, a gente vai ver alguns termos similares que podemos encontrar em algumas literaturas, e depois a gente vai ver princípios para implementar esse cuidado. Então, na literatura, vocês podem achar aí cuidado centrado na pessoa, cuidado personalizado, cuidado centrado na família, responsiveness, que é um termo utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Todos eles querem dizer o seguinte: o paciente é o nosso bem maior e nós vamos convergir para todas as questões de decisão da nossa estratégia, seja o que for, as especialidades que vão atender, a equipe multiprofissional, o treinamento, a capacitação da equipe, a forma como a gente arranja o ambiente de cuidado, tudo voltado para esse modelo. Isso é tão importante, essa dimensão da qualidade, que a própria Joint Commission nos Estados Unidos e ao redor do mundo, na JCI, tem agora um capítulo só para tratar desse assunto, tá? Envolvendo também questões da experiência do paciente. Vamos ver, basicamente, os princípios aí que regem esse tipo de cuidado. Um dos princípios é que o paciente precisa de ter acesso rápido e tratamento confiável. Se a gente fosse falar sobre eventos adversos hoje em dia, uma das questões que tem subido aí no ranking é a falta de oportunidade e o atraso no atendimento desse paciente. Ou seja, ele chega tarde, né? Às vezes ele acessa o serviço a tempo, mas as suas necessidades vão ser descobertas, né, avaliadas e tratadas muito tarde para o seu cuidado. Então, um princípio desse cuidado é acesso rápido e tratamento confiável. Outro ponto importante é o tratamento eficaz e realizado por profissionais de confiança, que interagem entre si. A gente sabe lá em qualidade e segurança que quando eu tenho uma equipe multiprofissional olhando para o paciente, cada um olhando de acordo com a sua disciplina, seu olhar, o que vai acontecer? Eu vou identificar necessidades e pontos importantes de todos os lados, e aí eu tenho cuidado melhor e mais seguro, né? Porque todos estão olhando. Outro princípio é a continuidade do cuidado e transições suaves. Então, um dos pontos de fator de adesão do paciente ao seu autocuidado e da percepção da qualidade do cuidado e como ele melhora é quando eu tenho continuidade. Essa continuidade é uma continuidade que pode ser, se a gente pensar no dia a dia, às 2h da manhã de sábado, às 10h da manhã de segunda. Então, a equipe tem que trabalhar para que o cuidado seja integral em todos os momentos.
Eu não posso ter um hospital de dia e outro à noite, né? As transições entre os tratamentos têm que ser suaves para que não haja uma quebra de continuidade. E outro ponto importante é o envolvimento e suporte para a família e cuidadores, né? Quando há uma mudança drástica ou um diagnóstico difícil, ou que esse paciente vai ter que ter a continuidade em casa, então é importante que eles sejam envolvidos. Outros princípios: informação clara, comunicação e suporte para o autocuidado. Então, o paciente, às vezes a gente pensa que o paciente entendeu, compreendeu, ou porque eu deixei por escrito, ou porque eu falei para ele, e que ele vai aderir àquele tratamento. Mas nem sempre, né? Eu poderia dar vários exemplos aqui, mas a gente não tem tempo. Então, eu tenho que ter informação clara de forma que ele compreenda essa necessidade aí de fazer mais perguntas, né, e participar mais com a equipe. Um suporte emocional também, empatia, respeito, atenção para as necessidades físicas e do meio ambiente desse paciente, inclusive quando ele vai para casa, toda orientação, por exemplo, de risco de queda, ou de como guardar o medicamento, como ele fazer a higiene, né, do seu ambiente. É muito importante que essas necessidades sejam garantidas pela família e que sejam abordadas pela equipe multiprofissional. E, por fim, outro princípio, que é o envolvimento nas decisões a respeito e respeito às preferências do paciente, que a gente já falou aqui anteriormente. Quais são os componentes desse cuidado? Aspectos em comum: construir relações de confiança e parceria, usando algum modelo de terapia, de ferramenta para isso, né? Empatia, traçar expectativas do cuidado. Essas expectativas vão fazer com que a jornada do paciente seja facilitada, que ele conheça melhor, que a experiência dele, seja dele, da família, sejam também compreendidas. Tempo e experiência, né? Tempo suficiente para consulta, para atendimento, continuidade do cuidado, relacionamento interpessoal entre o profissional e o paciente e familiar, e a equipe em si, né, a respeito daquele paciente, para que as decisões do cuidado sejam bem tomadas. Em relação ao sistema de saúde, os sistemas são complexos, né? Então, eles devem ter esse foco aí do cuidado centrado no paciente, quando se define as áreas de diagnóstico, as áreas de cuidado, as autorizações e tudo isso que envolve a vida do paciente, né? E também a colaboração entre família, paciente, profissionais e organização. Outros componentes, por exemplo, em relação à pessoa como um todo, seria entender as características e valores do paciente, suas capacidades e preferências. Esse é um outro ponto que dá muito evento sentinela, que é a questão da falta de avaliação adequada do paciente, levantando essas necessidades e características, levando esse paciente a um plano de cuidado ruim, né? Então, é importante que a avaliação multiprofissional seja muito bem feita. É importante escutar a experiência do paciente, né? E também reconhecer as culturas, crenças, situação social e educação em saúde. Eu já vi tratamento, por exemplo, hospitalar em pacientes indígenas, como a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ele interna a família toda, ele recebe o pajé interfere. Temos outras questões culturais que devem ser levadas em consideração também. Dei um exemplo assim, bem radical, vamos dizer. O ambiente de saúde também, que é um componente importante, tem que ter uma interação entre todos os profissionais. Não é um atendimento que vem o profissional, aborda o paciente, aborda a família e vai.
né? Todos têm que interagir naquele caso. Tem que ter também um ambiente físico pensado para o paciente. Hoje, os pacientes têm participado das discussões do ambiente, né? E a cultura organizacional, a gente nem fala, né? Quando as pessoas que cuidam têm uma boa cultura, e a gente mais sabe também agora que a experiência do colaborador é muito importante para a experiência do paciente. E um outro ponto são os resultados positivos, né? A gente tem que visar resultados positivos, né? E os pacientes, junto com essa equipe, têm que ter o quê? Metas estabelecidas para melhorar aí o seu cuidado. 2 pontos importantes que eu vou falar aqui, que é cuidado centrado no paciente como valor e outro como qualidade. Então, a gente sabe que, com esse tipo de cuidado, a gente melhora os desfechos para o paciente, né? A gente tem uma redução de queixas por negligência, uma melhoria na satisfação da própria equipe, a satisfação dos pacientes e do seu estado emocional, e também a adesão ao tratamento. Em relação à qualidade do cuidado, o Institute of Medicine fala que essa atenção centrada no paciente vai assegurar que os valores individuais do paciente, suas necessidades, sejam guia de todas as necessidades clínicas. Então, em relação à qualidade do cuidado, esse ponto também é interessante. E por que o cuidado centrado na pessoa é tão importante? Porque as pessoas vão ter um papel mais colaborativo na gestão do seu cuidado e na gestão da sua saúde. Também vão ter mais facilidade de aderir ao tratamento e ao seu autocuidado. Hoje, a gente, inclusive, quando estabelece metas para o paciente nesse modelo e que precisa do autocuidado ou de outras questões que são de decisão do paciente, a gente faz com que ele assine junto aquela meta a ser atingida. Tá? Pacientes também que contam com a oportunidade de apoio para tomar decisões sobre o seu cuidado, eles são mais propensos a escolher tratamentos com base em seus valores, e eles também ficam mais satisfeitos com o cuidado. Né? Pacientes também com mais conhecimentos, aptidões sobre o seu cuidado, são mais propensos a adotar comportamentos de saúde positivos, e isso vai redundar em melhores resultados. O cuidado centrado na pessoa também é bom para os profissionais de saúde, porque, à medida que a participação no paciente aumenta, o desempenho e a motivação da equipe também aumenta de forma correspondente, porque ele vai vendo os resultados e vai ficando satisfeito também. É uma satisfação mútua, como eu falei lá da experiência do paciente, que a experiência do colaborador está ligada à experiência do paciente. Os recursos também são mais bem investidos, têm mais benefícios quando eu tenho aí um cuidado centrado no paciente, porque os cuidados são mais sem desperdício, tem mais qualidade e também não são na conveniência dos prestadores. Então, importante para nós, o cuidado centrado no paciente, ele assegura que as pessoas sejam tratadas com dignidade, compaixão e respeito, oferece o cuidado, apoio ou tratamento coordenado, um cuidado, apoio ou tratamento personalizado, e também faz com que as pessoas reconheçam e desenvolvam suas próprias aptidões. Esse é um dos modelos que a gente utiliza, né, para desenhar esse cuidado. E aqui eu quero terminar falando para vocês sobre
como eu devo pensar na jornada do paciente nesse modelo. Vocês conhecem esse jardim aqui, onde eu olho para dentro do jardim, eu só vejo o jardim olhando de fora, né? Por um buraquinho. E é assim que, às vezes, o familiar ou o paciente enxerga a sua jornada. Então, eu tenho que ter um acesso físico facilitado, a instituição e os profissionais de saúde, um atendimento de forma ágil, interação humana, tratamento com cordialidade, compaixão e respeito, pensar no processo de alimentação e nutrição desse paciente e informações e orientações necessárias para seu deslocamento durante a sua jornada e um ambiente limpo, confortável e seguro de acordo com a proposta da instituição. Eu passei um pouquinho aqui do meu tempo que eu estava olhando, e eu peço desculpas, mas tinha bastante coisa para a gente falar a esse respeito aí do contexto, né, desse tipo de cuidado. Sim. Não, foi muito incrível, Lili. Muito obrigada, mas eu tenho uma pergunta, tá? Posso te fazer? Pode. Então, vamos lá. Diz para nós, por onde iniciar a implantação de um sistema de cuidado centrado no paciente? Bom, primeiro ponto é ler e conversar com a equipe, conhecer mais esse contexto, né? O que precisamos fazer? Se não partir da direção, então conversar com a direção para que seja uma estratégia organizacional, porque eu dependo do laboratório, eu dependo do centro, isso não pode ser só de um setor. Então, Sim. todos os profissionais têm que trabalhar em conjunto. Então, é melhor que se leia sobre o assunto, estude, pense. Na minha organização, como é que eu posso fazer? Empurro isso lá para cima e trago as pessoas para pensar como fazer em conjunto. Sim, e quais as estratégias, assim, como melhorar a experiência do paciente de fato? Isso é o trabalho diário de toda a equipe. Então, o primeiro ponto é a capacitação, sensibilização da equipe, né? E construção das normas e políticas que diariamente vão fazer com que eles abordem melhor o paciente, atendam às suas preferências, né? E que tenham protocolos estabelecidos para atender isso no dia a dia. Ai, que delícia! Muito obrigada, Lili, por aceitar o meu convite, por estar aqui conosco hoje. Foi incrível, já sabia que seria, não é? Porque somos amigas e parceiras aí em vários outros projetos, então isso é muito bacana ter você aqui com a gente. Fica por aí, se tiver outras mais perguntas, a gente vai fazer para você. Muito obrigada, tá? De Obrigada a verdade. você. Quero Tchau. agradecer de novo a presença de todos que estão aqui com a gente hoje. Nós temos pessoas aí do Brasil inteiro, né? Tem gente de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, tem muita gente que a gente gosta, que a gente conhece aqui. E os que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. A nossa gravação dos outros webinars estão lá no nosso canal do YouTube, do Voluntários da Saúde, da AVS. Então, se vocês quiserem acompanhar, foram também incríveis. Tivemos também convidados do nosso GT assistencial, de outros GTs aqui queridos, somos parceiros, então essa governança colaborativa que a gente pratica aqui é sempre muito bom. E quero agradecer os nossos dois próximos palestrantes, que são do nosso GT assistencial. Vamos ter o Carlos João, nosso Cadu, e a Nicole. Essa ordem foi estabelecida por eles, então tivemos a Lili aqui com a parte teórica, e vou apresentar o nosso Cadu, então. Ele é médico, com residência em pediatria, especialização em pneumopediatria pela Unifesp, pós-graduação em nutrologia e também pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos no Sírio-Libanês. Muito, muito importante, né, essa formação, título de especialista pela AMB, pós-graduação em experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, também pelo Sírio, preceptor do curso de bioética clínica
membro do Comitê de Cuidados Paliativos da ANCP, membro da diretoria da ABPC, membro do Conselho Deliberativo da Sobrexp, membro e coordenador do Ambulatório de Pediatria e do Ambulatório de Case de Alta Complexidade do grupo Apvida Notre Dame Intermédica. Cadu, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes de ter você aqui conosco hoje, então dou a voz para você agora. Obrigado, Nazaré. Lili, olha, eu tinha visto a tua apresentação, mas as tuas falas foram tão inspiradoras que eu falei pela Nazaré no chat que eu vou mudar um pouco a minha apresentação. Ele me mandou mensagem aqui, eu vai com tudo, vamos lá. A apresentação continua, né, o PowerPoint vai continuar igual, mas eu decidi mudar um pouquinho. Eu vou falar um pouco a respeito do que eu acho importante, porque assim, a minha paixão pelo cuidado centrado na pessoa e experiência do paciente foi ver que um cuidado que eu tenho tanto amor em fazer, que é o cuidado paliativo, pode se estender aos outros. Então, eu fiz a apresentação voltada com essa interação, essa interface entre as duas, os dois cuidados que para mim são iguais, e aí eu vou ser breve nisso, porque eu vou colocar como ele funciona numa história real. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Bom, essa que a gente tem aí, é Dame Cecily Sanders, é a nossa mãe do cuidado paliativo moderno, vamos dizer assim. Uma inglesa, que por uma questão familiar do seu marido que morreu de câncer, ela se conformou como foi o cuidado que ele recebeu. E aí, no Serviço Público de Saúde britânico, nós temos o serviço social como grande força. Então, ela foi fazer serviço social. Quando ela acaba o serviço social, ela percebe que, na realidade, eles têm grande força, mas não têm grande atuação com o paciente. E a dor do paciente ela não conseguia acessar. Então, ela percebeu que quem tinha muito acesso aos pacientes era a enfermagem. E ela foi fazer a enfermagem. Quando ela acabou a enfermagem e começou a trabalhar, ela percebeu que ela tinha acesso ao paciente, mas ela não tinha o direito a prescrever as medicações para o paciente perder a dor física. Então, ela foi fazer medicina. Depois de tudo isso, com toda essa formação que ela teve, ela criou o que a gente chama de dor total, que mostra todas as nuances, ao meu ver, do ser humano, que é a dor emocional, a dor espiritual, a dor social e a dor física. Nós, da área da saúde, nós somos educados, né, a tratar de doenças, e a gente esquece que ali tem uma pessoa. E muitas das vezes aquela dor não é a dor física, é uma dor emocional, é uma dor social, é uma dor espiritual. E a gente medica a dor física, mas a gente não olha aquela pessoa como um todo, e nisso daí a gente acaba não conseguindo tratar. Ou seja, eu faço um cuidado centrado na doença e não na pessoa. Então, ela mostrou, foi uma das primeiras pessoas na modernidade que foi falar sobre o cuidado centrado na pessoa, mas falando do cuidado paliativo. E aí a beleza para mim do cuidado centrado na pessoa, que ela não vai pegar só as doenças crônicas ou o final de vida, mas ela vai pegar todo ser humano que vem pedir ajuda a gente. E aí eu passo para a dor física, né, que é fundamental, e é o que a gente melhor sabe fazer. Eu acho que as instituições é o que menos tem dor, menos tem problema. Dor, que eu quero dizer, é a sensação de não estar fazendo certo, né, que é o controle dos sintomas. A gente vai ter a fisioterapia analgésica, ou para melhora de disfunções, a fonoterapia, a terapia ocupacional, ou seja, a parte física, que nós já temos um histórico aí. Como eu falei, eu vou correr um pouquinho porque eu vou colocar isso num caso real. E aí a gente tem a dor emocional. E a gente pensa no luto só como a perda da vida de alguém que a gente ama. Mas a perda de uma função, a perda de uma fala, a perda da deambulação, a perda de um filho idealizado, que é o que eu vivo dentro do cuidado paliativo pediátrico, também é um luto. E muitas das vezes esse luto é esquecido, ou é deixado de lado, achando que é um luto pequeno, e não é. Luto pela perda de um emprego, sofrimento pelo pensamento de não poder suprir as necessidades de uma família, um pai de família, uma mãe de família. E quando você adoece, esse medo acontece. Sofrimento materno por não poder suprir as necessidades familiares,
E aí eu não falo só financeira, mas também emocional, porque essa mãe está doente, como que ela vai conseguir acolher? E ela se cobra por isso, as mães sabem muito disso. Eu falo que as mães se sentem culpadas a partir do momento que engravidam, por qualquer coisa. E a gente se esquece disso. Luto pela perda do filho desejado. E aí não só o óbito, mas também aquele filho desejado. Luto social, acesso aos medicamentos, acesso a tratamentos, hoje que a gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade, acesso a benefícios, loas, pensões, acesso a transporte. Quem tem um filho cadeirante ou quem é cadeirante sabe a dificuldade de acessar um transporte público, dificuldade de ter um atende aqui em São Paulo, acesso à escola. Quanto eu tenho que brigar, às vezes, junto com as famílias, perante a Secretaria Educacional daqui do Estado, para que eu consiga que aquela criança que tem uma necessidade diferente consiga frequentar a escola, acesso a dispositivos, uma ventilação mecânica para a gente poder deshospitalizar esse paciente, interligação entre hospital e sistema de saúde primário, deshospitalizar um paciente com dispositivos, essa continuidade do tratamento. Né? O tratamento não deve permanecer só dentro do hospital, como a Lili falou. O tratamento é uma linha que não pode ser só às segundas-feiras, de segunda a sexta em horário comercial. Ele tem que ser 24 horas por dia, 7 dias da semana. Né? Interligação entre hospital e serviços de atendimento domiciliares, tudo isso é muito importante. E tudo isso são pontos que são importantes que a gente precisa levar em consideração. E quando a gente olha o cuidado centrado na pessoa, a gente tem que se preocupar com isso. E a dor espiritual, que é uma dor que é muito cara para mim, que eu estudo muito, né? O amparo da comunidade religiosa, o amparo na descoberta do propósito, mesmo porque a espiritualidade é muito maior do que a religião. A espiritualidade é o teu propósito, o que é o teu legado, qual é a tua continuidade, qual é a tua função. Um ateu também tem espiritualidade. Descobrir e respeitá-la é muito importante, porque isso é a complexidade do paciente, dessas famílias. As visitas religiosas, acesso a rituais espirituais de início e final de vida, isso pode parecer uma grande besteira, mas infelizmente ainda o preconceito existe. Se você sai do que é considerado normalidade, as religiões afro-brasileiras ou africanas mesmo, muitas vezes sofrem preconceito perante a sociedade. E aí agora eu vou para o storytelling, contar uma história do que é um cuidado para mim, centrado na pessoa. Eu faço um ambulatório de perinatal, nós temos uma linha de cuidado perinatal dentro da empresa e eu faço, junto com as meninas da medicina fetal, o ambulatório de cuidados paliativos perinatal. A entrada desse ambulatório, como é uma rede verticalizada, vem pela uma alteração no ultrassom durante a gestação, vai para a medicina fetal e a medicina fetal, quando confirma isso, encaminha para eu fazer o cuidado dessa família. E essa história começa com um casal que chega para mim já com um diagnóstico de um feto, de uma bebê, uma menina, a Mari, que tinha agenesia renal, onfalocele, que é a abertura total do abdômen, o dela era total, meningomielocele, que é a abertura da coluna, então a espinha fica aberta, então a medula fica revestida mas fica externa ao corpo, pé torto congênito. E essa é uma patologia que é inviável à vida, porque como eu vou ter uma criança que vive, um ser humano que vive sem rim, já ali? Pode fazer o transplante? Cadu pode, mas para chegar até o transplante eu preciso pelo menos 6 quilos de peso. Essa criança precisa ter um doador que seja compatível, tamanho, peso e todas as outras provas de compatibilidade que nós temos que fazer. E era a segunda filha do casal. E nessa primeira consulta eu senti muito o pai fechado. E isso é muito comum. Os pais são muito calados. A mãe mais expansiva, falando e falando do seu sofrimento. E qual era o medo dessa família? Que essa criança sofresse, que a Mari sofresse. Mas ao perceber que existia um problema, que talvez esse pai não conseguia falar, eu ofereci a ele participar de uma consulta comigo sozinho para que eu pudesse entender.
o que estava acontecendo ali. E ele aceitou. Então, numa próxima consulta, na segunda consulta, ele veio, ela foi para a psicóloga, e aí a dor psicológica, emocional. E ele veio para mim. E o que ele me falou? Doutor, eu não era um homem de família na primeira gravidez da minha primeira filha, que hoje tem 8 anos. E a gravidez da Mari me fez voltar a ser um homem de família e ser um homem de Deus. Era uma família evangélica e que, desde a primeira consulta, me falava muito da religião como um ponto muito importante. E eu estava falando para aquele senhor que a filha dele ia morrer. A filha que o colocou de volta ao caminho da família, da espiritualidade dele, que reensinou ele a descobrir o que é amar e o que é ter propósito. Acolhi, pedi também que a acompanhasse. E existia uma filha mais velha, né? Uma irmã mais velha, que tinha pedido sempre para a mãe e para o pai que queria não um irmão, mas uma irmã. E ali era uma irmã. E eles pediram para que eu conversasse com essa menina. E ela foi conversar comigo. Na época ela estava com 7 para 8 anos. Parecia uma princesinha, chegou com um vestidinho rosa, laço na cabeça, toda feliz porque ia conhecer o doutor que ia cuidar da irmã. Nós fomos conversando, e aí a gente tem que tomar cuidado na questão emocional dessa criança, né? E na questão social também, porque um sofrimento muito grande poderia retirá-la da vida social dela, fizesse com que ela se prendesse nisso daí. E eu fui conversando com ela, ela foi me falando, até que ela me deu a abertura e eu perguntei a ela se a Mari não fosse para casa, como ia ser para ela. Ela parou e olhou para mim e falou: doutor, aliás, doutor não, tio, usando o termo que ela usou. Você está perguntando se a Mari morrer? Eu falei, estou perguntando se a Mari morrer. Ela parou, olhou para o teto, olhou para mim e virou: tio, eu vou ficar triste. Mas, tio, se ela morrer, ela não vai para perto do Papai do Céu? Eu falei, para mim vai. Ela olhou para mim, mas lá não é o lugar que a gente mais quer ficar, perto dele? Não é o melhor lugar para a gente estar? Eu falei, para mim é. Ela, então eu vou ficar triste, mas eu vou ficar feliz que ela foi para lá. E aí, nós seguimos. Só que a gente fala, dentre esses lutos, como eu falei, os lutos que são pouco valorizados socialmente, o luto da perda de uma gestação é pouco valorizada, porque se entende, não se criou o vínculo. Como vai ter? Só que essas famílias sofrem o mesmo luto como se essa criança já tivesse mais idade. Só que como que eu vou criar um vínculo com essa criança e essa família? Porque essa criança está dentro da barriga. Como eu vou fazer que a irmã mais velha sinta que cuidou dessa menina que não vai para casa? E aí nós criamos um hábito. Todos os dias ela iria desenhar e cantar para a irmã. E ao fazer isso, essa família ir para o hospital, eles levariam esses desenhos e essas músicas foram anotadas que ela cantou. E nós fizemos um plano de parto com cuidado, colocando todos os pontos, e aí vai o que a Lili falou, da autonomia da família, escutar a família, o que era importante para aquela família, era importante que não fosse prolongado a vida de forma artificial, que a criança não seria feita a apresentação que é feita dentro da igreja, mas que o pastor fosse fazer a bênção no hospital. E os cuidados de controles, protocolos para dor, dispneia, todos os controles fossem realizados e que a irmã mais velha conhecesse ela. E assim foi, e foi feito o parto cesáreo com 37 semanas de gestação, e essa menina nasceu. Uma menina linda. Eu a conheci. Explico por que eu a conheci. Com 18 horas ela teve uma diurese. Pô, Cadu, você falou que não tinha rim, ela fez xixi? Pois é. Papai do Céu dá umas rasteiras nos pediatras até não querer mais. E, ao nascer, nós descobrimos um ânus imperfurado. Com 2 dias, nós tínhamos uma distensão abdominal. Lembrando, ela não tem abdômen, ela não tem parede abdominal, ela tem só uma membrana.
e foi questionado a respeito de uma cirurgia de colostomia. E aí vai a questão técnica. A gente consegue fazer isso? E a família aceitaria fazer isso? Cuidado centrado na pessoa, no caso da criança. A voz da criança é a família. Fui conversar com a cirurgia, era possível se fazer porque ela tinha um pouco de parede abdominal lateral e nós poderíamos fazer a colostomia com a boca lateral. Só que existia o plano de cuidado em não se fazer intervenções nessa criança. E aí a comunicação como é importante dentro do cuidado centrado na pessoa. Existia um vínculo muito grande comigo, eu fui me comunicar com eles. Expliquei que se nós não fizéssemos isso, provavelmente a Mari iria falecer, mas com um grande sofrimento. Porque vocês podem imaginar uma perfuração no abdômen que não tem parede. E essa criança o tempo inteiro estava junto com eles. O tempo inteiro. Ela não foi para a UTI neonatal. Eles estavam juntos com a filha, que era um outro desejo deles. Imagine quanto seria ruim uma morte dessa forma. Nisso, eu expliquei tudo isso e nós chegamos à conclusão de fazer a cirurgia, onde seria entubada. Caso acontecesse uma parada cardiorrespiratória, ela não seria reanimada. E após o procedimento, nós iríamos, depois de ser tirada a anestesia, estubá-la. E se ela não respirasse, nós iríamos respeitar o limite de vida dela. Detalhe, lembra do plano de parto que ela queria o pastor e a irmã mais velha? Isso ainda não tinha acontecido. Isso também era um objetivo. Nisso a criança estava com analgesia, a nossa assistente social acompanhando, a psicóloga do hospital acompanhando, e nós não temos capelão dentro do hospital, que é a maior parte da realidade de todos os lugares. Por isso é muito importante a gente conhecer um pouco sobre as religiões para poder dar esse amparo espiritual. Ela saiu da cirurgia, ela ficou viva, com 6 dias de vida ela fez a bênção do pastor. Conheceu a irmã no 3º dia de vida, e a irmã ia visitar todos os dias. Com 18 dias de vida, nosso pai chamou a Mari para perto dele. E essa família volta com 2 semanas depois comigo no ambulatório. Os 3. Com a irmã mais velha com um caderno de desenho para me mostrar os desenhos e as músicas que ela cantou. E o último desenho, que era o pai, a mãe, ela, de mãos dadas comigo, e a Mari como um anjinho à nossa frente, destaca o desenho e me entrega. Tio, esse é seu. 3 meses depois eu fui convidado, porque lembra que o pai não era uma pessoa de fé, que a Mari trouxe ele para a fé de volta? Ele foi convidado, eu fui convidado para o casamento deles. Isso, eu coloco essa história, que ela engloba todos os aspectos, o físico, o social, o emocional e a espiritualidade, e o quanto a gente, com um recurso que não é tão importante, pessoas que tenham boa vontade, equipes que tenham boa vontade, a gente consegue fazer um cuidado centrado na pessoa pleno. E a maior questão que nós temos dentro do cuidado paliativo é que essas famílias tenham vida depois, no caso da pediatria, que esses entes queridos, os filhos, partam. E isso mostrou o quanto, quando a gente faz esse cuidado centrado na pessoa, a gente promove a eles esse continuar de vida plena. Eu sei que eu extrapolei um pouquinho, desculpa, Nazaré, pediatra não sabe falar pouco. Cadu, assim, é difícil de fazer a pergunta agora, porque eu acho que eu, né, estou emocionada como todos estão aqui, então a gente não esperava por isso essa hora da noite, né? Então, muito obrigada, assim, várias pessoas no chat falaram também, né, que agradecendo, assim, a história que você está contando, obrigada por compartilhar com a gente essa história linda. Vou te fazer a pergunta. Deixa eu respirar fundo aqui. Vamos lá, Cadu. Por que que você considera que ficar só na parte física, né? Nós, profissionais de saúde, considerarmos só a parte física, acaba levando a um cuidado não pleno, como você citou? Se a gente olha só o físico, a gente esquece de ver a pessoa.
A gente só olha a doença, isso é a minha visão. Nós somos muito mais complexos do que isso, nós somos muito mais do que isso, né? Eu me recordo de um caso de uma menina, um osteosarcoma, e o único pedido dela é que ela não fosse amputada, e ela foi amputada. Era uma menina mais velha, e ela morreu numa dor muito intensa, e estava com analgesia, assim, perfeita, só que ela doía demais. As pessoas olharam a dor física dela, não olharam a dor emocional dela. E aí a gente não cuida. A gente cuida uma parte, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente tem todo um aspecto que muitas vezes é deixado de lado isso, né? Verdade, verdade. Posso te fazer outra pergunta? Claro. Vamos lá. Por que que você acha que tornar relevante aspectos espirituais, por exemplo, como você colocou, podem causar dificuldades no tratamento do paciente? Isso, na realidade, Nazaré, é um pouco oposto. Isso é uma visão que as pessoas têm. Eu falo que a espiritualidade é o tema porco-espinho. Todo mundo acha bonitinho, mas tem Sim, medo de pôr a mão, né? Porque sim. imagina que a espiritualidade vai atrapalhar. O ano passado eu fiz uma apresentação no Congresso Nacional de Cuidados Paliativos sobre justamente ritos de início e final de vida. Eu gosto muito, espiritualidade é um tema muito rico, literalmente, para mim, muito caro para mim. E eu me recordo muito de todos os líderes que eu fui entrevistar, porque o principal intuito da minha pesquisa era descobrir o que nós, a saúde, poderíamos fazer por essas famílias. E todos eles falavam um ponto, que a fé madura é aquela que aceita os desígnios de Deus. E aí eu vou colocar um ponto hoje. Hoje eu estava numa reunião à tarde de uma família, também de um bebê que a gestação toda perfeita. E, infelizmente, ao nascer, teve uma anóxia neonatal muito importante e ele provavelmente está em morte encefálica. E, durante a conversa deles, eu já sabia da espiritualidade, da religiosidade deles, que era a parte de... Eles eram umbandistas. E esse foi o gancho para conseguir mostrar a continuidade disso daí. E aí isso é uma experiência minha, mas aí eu vou colocar trabalhos. A gente considera americanos nem tanto espiritualizados quanto nós brasileiros somos, né? Nós nos consideramos mais espiritualizados, nós procuramos mais isso. Mas trabalhos americanos mostram que 60% dos idosos falam que se amparam nessas dificuldades que ficar mais velho acontece, Sim. na sua espiritualidade. E eles colocam, tem trabalhos que falam que chega a 90%, a espiritualidade é o principal amparo para essa pessoa quando ela adoece. Sim. Se a gente olha a nossa realidade no Brasil, nós temos 98%, se minha memória não está enganada, se declaram por alguma religião. Tamanha a força desse ponto para a gente. Só que as pessoas têm medo, porque elas têm medo de falar do milagre. Eu não tenho medo do milagre, eu torço pelo Verdade. milagre. Eu acho que ninguém da saúde não torce pelo milagre. O que a gente mais quer é que milagre aconteça. Sim, A gente tem que ter o pé no chão de conversar a respeito da realidade. Mas verdade. sempre validando a crença no milagre, que a gente também o quer. Então, é um tema que as pessoas têm medo de abordar, mas que é de tanta ajuda quando a gente tem essas famílias, esses pacientes, independente de ser um quadro mais grave, mas é tão importante para eles que quando a gente se aborda, nós nos tornamos iguais a ele, nós conseguimos conversar de igual para igual a eles, e aí eles entendem que realmente o cuidado está centrado neles. Verdade. Cadu, presente te ouvir hoje, muito obrigada. O chat está bombando aqui, todo mundo falando, então, gratidão por estar aqui com a gente hoje. Nós temos 3 pessoas aqui incríveis, né, que estão, de fato, colaborando com todo mundo aqui e trazendo um momento muito especial para todos nós. Muito obrigada por você. Muito obrigada de verdade. Teremos agora uma outra palestrante querida, incrível, que também é do GT assistencial. Estou muito orgulhosa em tê-la, depois da fala da Lili aqui e do Cadu, né, Nicole? Nicole
é médica infectologista, com residência médica em doenças infecciosas e parasitárias pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, é especialista em gestão de saúde e controle de infecção do hospital pelo INESP, especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente pelo Sírio, também de São Paulo, especialista em experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa pelo Sírio-Libanês de São Paulo, sócia fundadora da SOBREXP, Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa, e atualmente diretora técnica do Hospital Tachine, de Bento Gonçalves, acho que eu falei direito, Rio Grande do Sul, e presidente do Conselho Deliberativo da SOBREPS. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite, Nicole, e a fala é sua. Boa noite, eu que agradeço o convite. É um prazer estar com o Cadu, é meu parceiro de Sobresp e de Conselho Deliberativo. Tivemos um ano intenso, né? Então, eu vou levar essa conversa para um outro enfoque, aproveitando agora a minha experiência na gestão, porque quando eu sou de cunho assistencialista, né? Então, lidei com doenças crônicas, infecto-contagiosas a vida toda. E quando eu migrei para a gestão, eu já tinha muito claro a minha escolha em como atender os pacientes que eu atendia, no caso, quando eu atuava, e como trazer isso para dentro da gestão, num cenário em que a gente, durante muito tempo, se falou muito em humanização, mas quando eu tive o contato com a experiência do paciente, cuidado centrado na pessoa, trazido com um cunho de, além desse olhar assistencialista humanizado, com uma ciência mesmo, com uma especialização que podia ser levado para dentro das instituições de saúde e que a gente podia mudar o enfoque do sistema em relação aos pacientes, familiares e colaboradores. Quando eu falo em experiência do paciente, eu estou sempre trabalhando numa tríade. Eu tenho a experiência do paciente, eu tenho a experiência do profissional, do colaborador, e tenho a experiência da família, que é impactada pela relação entre a experiência do paciente e a experiência do profissional de saúde que está fazendo intervenções na jornada dessa pessoa. Então, o que eu propus fazer, como eu sabia que a Liliana ia trazer essa conceituação muito clara e que o Cadu tem toda essa bagagem de paliativismo, tem uma relação muito forte com o cuidado centrado na pessoa, eu optei em trazer uma experiência de implantação de um projeto que a gente vivenciou aqui no hospital, e daí, assim, trazer a vida como ela é, né? Quer dizer, os conceitos são claros e a gente acredita muito em todos eles. Agora, como trazer isso para ações efetivas dentro de uma instituição, dentro de no meu caso, de um hospital filantrópico de 300 leitos de alta complexidade, como é que a gente faz para tornar isso uma coisa real dentro da nossa vivência de atuação, enfim. Então, eu queria compartilhar, e eu vou tentar não me alongar, porque eu sei que... Não sei se já entrou? Entrou. Já. Então, assim, o nome do projeto, para a gente ser bem objetivo, mas que depois eu vou ficar à disposição, e mesmo assim, através do GT Assistencial, se alguém quiser contato para uma troca de experiências maior, a gente fica disponível. Na verdade, o projeto que a gente implantou, o desenho não foi nosso, mas a gente trouxe para cá, é para o projeto Pacientes Parceiros, Desafios de uma Relação de Parceria entre Pacientes e Profissionais da Saúde. O histórico desse projeto, ele iniciou, na verdade, em Genebra, no Hospital Universitário de Genebra, em Montreal, e ele funciona muito bem nesses locais, e a proposta ela é muito simples e nem tanto, né? Porque a proposição é uma mudança de relacionamento em relação a pacientes profissionais da saúde e família, cuidadores, enfim. A gente tem que passar a entender que a pessoa que mais tem ciência de como está se sentindo dentro de uma situação de doença é o paciente que está vivenciando os sintomas que ele tem. Então, assim, as dores do diagnóstico e as dificuldades com os tratamentos. Porque nós somos setados, enquanto profissionais da saúde, pelo menos até o momento, e na minha formação teve isso, nós somos setados para olhar para a doença. Eu identificar a doença
eu confirmar a doença e eu tratar a doença. Só que a base disso tudo é que essa doença está impactando em uma pessoa que tem projetos de vida, que tem crenças e desejos pessoais e que tem interrelações. Então, existe um reflexo que vai muito além do que se consegue perceber. Então, é efetivamente colocar o paciente como ator do seu próprio cuidado, baseado numa competência de cura. Quer dizer, a gente quer empoderar esse paciente para que ele possa participar do seu plano terapêutico, muitas vezes, e das decisões em relação ao que está se propondo para ele. A gente não minimiza o conhecimento técnico e clínico, mas a gente potencializa isso com base na vivência pessoal daquele paciente e nas expectativas que ele tem. Isso desconstrói um pouco a centralidade, que também nós somos setados a acreditar, de que a equipe de saúde sempre sabe o que é melhor e sempre tem todas as respostas. Isso é uma ilusão, né? Não se quer nem a responsabilidade de ter todas as respostas, e muito menos nós não queremos mais respostas de livros. Nós precisamos de respostas individualizadas de acordo com as necessidades daquela pessoa que está na nossa frente, vivenciando uma determinada situação, nesse caso de doença, porque ela está buscando um recurso de saúde. Esse é o layout do programa Pacientes Parceiros de Quebec, tá? E como vai ficar gravada a aula, esse QR Code leva para o link, tá? Então as pessoas vão poder acessar. E esse é o layout da página do Hospital Universitário de Genebra, onde também está com projetos pacientes parceiros já bem estruturado e com vários reportes e relatos. Qual é o objetivo principal, então? Na verdade, assim, quando a gente optou em trazer esse projeto, a ideia era entender que esses pacientes, eles iam nos ajudar a conseguir entender o que é mais importante para os pacientes e para suas famílias quando eles nos acessam, eles passam pelas nossas portas, que é efetivamente a gente passar a olhar individualmente as pessoas e não como mais um número estatístico exclusivamente. Não quer dizer que a gente não vá usar a epidemiologia a nosso favor. A proposta não era nem um conselho consultivo de pacientes e nem um grupo de autoajuda. Ele ia além disso. Então, era aproveitar a perspectiva que esses pacientes têm em relação ao seu próprio tratamento e escutar feedbacks e até conselhos de possíveis melhorias dentro do sistema onde eles estão inseridos, com base nas experiências que eles estavam vivenciando. Então, quer dizer, eu me proponho a talvez gerar alguma melhoria num processo de saúde com base no que as pessoas que estão passando por aquele processo, estão vivenciando aquela jornada, têm para me dizer. Porque nós desenhamos os processos baseados em conhecimentos muito técnicos. E a gente precisa ter esse alinhamento, essa medida de avaliar desfecho, etc. Mas o quanto pode contribuir quem já passou por isso, quem já vivenciou uma jornada de um tratamento de hemodiálise, por exemplo, ou de um tratamento intensivo, quer dizer, o quanto a gente abre de escuta para efetivamente qualificar os serviços em prol das pessoas, e não o contrário, né? Eu tenho que parar de fazer as pessoas se adequarem aos processos e criar os processos com base na expectativa das pessoas. Então, aqui a gente iniciou esse projeto em agosto de 2021, dentro do núcleo de experiência do paciente, que a gente conseguiu também fazer uma transição de um serviço de atendimento ao cliente para um núcleo de experiência, e inclusive eu tenho membros do nosso comitê de experiência que estão participando da live. A gente tem uma equipe aqui dentro, multiprofissional, que realmente comprou a ideia do cuidado centrado na pessoa, e daí eu preciso dizer que isso ficou muito mais fácil para mim, né, enquanto gestora. Eu não tive que fazer grandes convencimentos, eu tive só que apresentar caminhos, porque isso já estava no propósito de muitas pessoas que estão atuando aqui dentro. Nós tivemos uma consultoria especializada em dinâmica de grupos que propiciou uma formação para um grupo multiprofissional de pessoas que foram convidadas e outras se ofereceram para participar. Isso acontecia em horário de trabalho, não teve nenhum ganho a mais para essas pessoas, isso realmente foi
por propósito de melhoria no atendimento que a gente podia oferecer para os pacientes que vinham para o hospital. Foram cerca de 100 horas de formação em 5 módulos, em que se falou do diagnóstico do perfil da equipe propriamente dito, quer dizer, que perfil de pessoas a gente queria e entendia que seria benéfico trazer para esse modelo, trabalhar competências interpessoais, trabalhar diálogo sobre a morte ou morrer, para poder qualificar uma equipe que seria apoio desses grupos de pacientes. Depois a gente passou para uma prática supervisionada e o follow-up dos grupos em si. E a gente utilizou metodologia ágil para colocar esse projeto a funcionar em prazos determinados. Então, aqui eu estou trazendo, o que eu quero trazer aqui? O olhar e o propósito, que é a experiência do paciente, a grandeza, que é o cuidado centrado na pessoa, alinhado com o método, conseguindo fazer uma implantação de um projeto, e ainda a gente vai precisar ir para a etapa de medição de resultados. Eu tenho que trazer métrica para eu... Isso não é uma coisa subjetiva. A experiência do paciente é uma linha, é quase uma especialidade que a gente consegue hoje mensurar para a gente não ter aquela percepção que é sempre subjetiva, é sempre opinião do paciente, é sempre uma reclamação, um elogio. Não, eu estou falando de percepção e experiência de pontos de encontro de serviços dentro de uma grande jornada. E isso pode qualificar muito o meu serviço se eu souber como absorver toda essa informação. Aqui a gente fez um convite para convidar os pacientes, porque o que acontecia? Nós selecionamos a equipe multiprofissional, nós capacitamos a equipe multiprofissional, eu fiz a formação junto com eles, e tivemos médicos que concordaram em atuar e se dispuseram. E a gente precisava selecionar pacientes dentro de grupos específicos que tivessem um perfil em que a experiência que eles já estavam vivenciando pudesse ajudar quem estava entrando para iniciar alguns tratamentos. Então, a gente fez toda uma formatação com o endomarketing, entregou esses convites para também fazer essa motivação, e foi muito bacana no sentido de adesão, né? Mas foram selecionadas algumas pessoas. Então, na prática, como é que funciona? A gente usou epidemiologia local, os dados que nós tínhamos. Aqui na Serra Gaúcha, pontualmente, nós optamos pela oncologia, porque a gente tem uma prevalência alta de neoplasias aqui, e os nossos 2 grandes grupos que a gente tem de pacientes são em neoplasia de mama, mulheres com neoplasia de mama, e neoplasia de cólon retal. E os 2 médicos, uma mastologista e um cirurgião oncológico, toparam entrar também, além de uma equipe vasta, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, técnico de enfermagem, líder de higienização. A gente tem uma multiplicidade de pessoas que se dispuseram a participar, além do núcleo de experiência do paciente, que fizeram a formação, e selecionamos pacientes que também foram formados para essa condução do grupo, que não é a equipe multi que conduz o grupo. São formadas basicamente 2 duplas, uma dupla de equipe multiprofissional e o paciente parceiro, que é quem vai conduzir o outro grupo de pacientes. Esse paciente parceiro é alguém que vivenciou uma trajetória mais longa, que pode estar curado ou não, mas que vivenciou toda a angústia do diagnóstico, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, muitas vezes, e que também recebeu uma capacitação para contribuir. E os profissionais da equipe multi que acompanham, eles não conduzem o grupo. Eles observam o grupo. Eles só entram se tiver alguma demanda que precise distensionar ou auxiliar o paciente parceiro a conduzir. Então, é uma conversa muito mais entre pessoas que passaram pelas mesmas vivências, tentando contribuir e entender em coisas muito simples. Às vezes, uma pessoa está com muita dificuldade de se alimentar porque está fazendo um determinado tipo de quimioterapia, que a paciente parceira diz: eu fiz a mesma quimioterapia. Quando eu tomava sorvete, me aliviava. Que é uma coisa que não vai ser dita muitas vezes dentro de um consultório médico ou de um consultório de equipe multiprofissional. É troca de vivência para poder qualificar a jornada que aquela pessoa está atravessando. Então, isso se tornou assim, tem sido extremamente rico. A equipe médica praticamente saiu. E daí eu, como gestora, eu posso dizer, eu não vou mais nesses encontros. Por quê? Porque isso está tão estruturado e caminhando por si, que a equipe multi, núcleo de experiência, simplesmente abraçaram, e a parte médica só vai entrar se tiver uma questão técnica envolvida.
para também não ter aquela sombra de, tem um médico no grupo. Então, até a forma de como eles colocam acaba muitas vezes ficando constrangida. E o espaço é deles, não é nosso. É um espaço de escuta e fala dos pacientes, para os pacientes, com um preparo voltado para a dinâmica de grupos. Então, não é simplesmente um grupo de autoajuda que todo mundo vai dizer como tudo é difícil. É realmente uma troca conduzida. Esse é o objetivo. Então, hoje, a gente tem 4 pacientes parceiros que conduzem grupos, tanto no grupo de NEO quanto na de colo retal, na de mama quanto na de colo retal, e são acompanhados sempre por uma dupla da equipe multi que auxilia nessa condução. A gente começou efetivamente depois de toda a formação, do meio para o final de 2022, hoje já foram realizados uma média de 150 encontros, né, destes grupos, as pessoas são convidadas a ficar. A gente está na fase de implantação do grupo da hemodiálise, a gente entendeu que precisava expandir, e daí agora a diálise, como pacientes que são crônicos e vivenciam muito dentro do hospital, a gente entendia que tinha uma oportunidade importante. Essa é uma foto, esse grupo ele é feito no horário da quimioterapia dos pacientes, eles estão ali recebendo a químio. Quem não quer participar do grupo por qualquer razão, tem como ir para uma outra área em que não vai estar acontecendo essa dinâmica, mas os que se dispõem ficam ali e participam, alguns mais escutam, outros contribuem, e essa troca ela vai se dando, então, nos turnos de sessão de quimioterapia que esses grupos estão fazendo. Qual é a expectativa agora? A gente implantou isso está acontecendo. E é visível tanto o impacto nos pacientes quanto na equipe que está participando disso, porque eles nos trazem relatos fantásticos de que isso muda até a tua vivência dentro de uma instituição de saúde, né? De se sentir efetivamente participante de uma melhoria que muitas vezes não é um exame melhorar, é aquela pessoa sair melhor do que ela entrou, seja em que aspecto for. E daí, como diz o Cadu, não é só o físico. A gente tem que entender que não é só o físico. Quando eu falo em ser humano na sua integralidade, são todas as áreas em que eu tenho um impacto para o bem-estar daquela pessoa. E a gente já extrapolou o físico há muito tempo. E a saúde, a medicina, não pode mais ficar com uma visão tão tubular. A gente ultrapassou esse limite e os novos profissionais que estão sendo formados precisam ter essa clareza, porque assim que como sociedade a gente efetivamente vai melhorar e vai qualificar a experiência de todo mundo, seja de quem está sendo ajudado naquele momento, ou seja de quem está ajudando, porque paciente, se nós não formos, nós seremos em algum momento. É importante lembrar isso, né? Então, qual é a definição que fica assim? Qual é o nosso objetivo e como a gente entende um paciente parceiro? É uma pessoa que vai sendo progressivamente fortalecida durante a sua jornada de saúde e qual é a expectativa? Dar condições para que ela faça suas escolhas de forma livre e esclarecida. Eu tenho que subsidiar essa pessoa para que ela possa definir o que é o melhor para ela. Porque, de novo, a equipe de saúde não vai sempre ter todas as respostas e nem é saudável que tem. O conhecimento experiencial passa a ser reconhecido como uma habilidade de cuidado com a ajuda dos trabalhadores da equipe. Eu valorizo a vivência que aquela pessoa teve e utilizo isso para auxiliar outros que ainda não estão com essa mesma vivência e estão numa fase mais fragilizada. E ao mesmo tempo que reconhece e respeita a expertise dos membros da equipe, porque, de novo, eu não estou questionando qualidade técnica e nem a formação de cada um daqueles profissionais. E por isso a riqueza de uma equipe multi. Mas vai orientar as preocupações desse paciente em torno das suas necessidades e do seu projeto de vida. A gente passa a usar o conhecimento técnico e a experiência vivencial dos pacientes em prol de outras pessoas que estão vivenciando as mesmas situações. Então, esse é o objetivo do projeto. Eu quis trazer muito mais para dizer que dá para fazer. Não tem um custo absurdo agregado, foi muito mais uma qualificação, um entendimento da proposta e o interesse de pessoas de dentro da equipe em se disponibilizarem a fazer isso, e que hoje eles entendem que a via sempre de mão dupla, o ganho nunca é unilateral quando a gente se propõe a fazer alguma movimentação nesse sentido. Mas também eu preciso dizer que eu fui privilegiada a partir do momento em que eu estou numa instituição
que antes de a gente implantar todo esse projeto, já tinha colocado no planejamento estratégico como uma das grandes metas o cuidado centrado na pessoa. E quando veio essa proposta do projeto, o que ficou muito evidente para mim? Ótimo, esse planejamento estratégico não é de papel. Ele não está só no papel. Essa instituição está me validando e me apoiando para que eu faça isso e me deram a condição de implantação. Ótimo. Hoje, eu quase não participo. Eu fui responsável pela implantação. Hoje, quem conduz é a equipe multiprofissional que está envolvida em todos os atendimentos do hospital. E a equipe que está envolvida na onco não é a mesma que está envolvida na diálise. Eu já tenho mais pessoas participando disso, se qualificando e abrindo esse espaço de valor, de fala e de escuta para esses pacientes e para a própria equipe multi. Isso gera vínculo entre os pacientes e a equipe. Eu coloco profissionais de saúde gerando empatia real com pessoas que estão vivenciando períodos difíceis e se entendendo que só em estar ali, naquele período, auxiliando nessa condução e se qualificando, eles já estão ajudando essas pessoas. Então, eu tenho cerne de segurança assistencial também, né, então, metas de segurança, etc. E essa questão de olhar a experiência do paciente também é prestar um cuidado seguro. Mas a gente precisa conseguir conciliar, e eu acredito piamente que isso é o que precisa ser feito e que isso é possível, em que a gente tem condições, sim, quando a gente tem uma estruturação séria e focada em prestar um cuidado muito seguro, muito qualificado, mas escutando e respeitando a individualidade de cada paciente, de cada família que precisa de algum tipo de acesso ou de cuidado nas estruturas onde a gente trabalha. É nisso que eu acredito. Eu digo, eu sou do Sul, eu sou brasileira e gremista, então eu não desisto nunca. Já subi 2 vezes na Série B. Então, assim, eu realmente acredito nisso. É muito reconfortante encontrar pessoas que pensam da mesma forma. Por isso a Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, por isso a entrada no Voluntários da Saúde, porque a gente tem movimentos que a gente pode fazer. O que depende de gestão de instituição, quando se consegue estar no cargo, a gente tem que levantar essa bandeira e entender que precisa levar isso e gerar eco. E quando se está só na assistência, dá para fazer muita coisa pelo paciente que chega na tua frente. Então, assim, tem questões que dependem dos nossos movimentos, que cada um pode fazer. Quando Sim. muitas pessoas fazem pequenos movimentos, eu acredito que vira um grande movimento, dá para fazer um terremoto. Então, é nesse sentido que eu conduzo, né, a minha forma de atuar dentro da área da saúde, da assistência, com respeito enorme por equipe multiprofissional. Tá? Médicos e enfermeiros não fazem nada sem bons nutricionistas, bons psicólogos, bons assistentes sociais, bons fisioterapeutas. Então, eu acho que, assim, quando a gente conseguir entender que todos, com conhecimento em prol de que é aquele paciente que está naquele momento no centro do cuidado, e com escuta real às expectativas que ele tem para ele mesmo, aí eu acho que a gente muda o patamar e talvez faça sentido o porquê que a gente escolheu estar atuando na saúde e tentando cuidar das outras pessoas. Então, obrigada pelo convite, obrigada quem ficou até. A gente extrapolou totalmente o horário. Obrigada a você, Fiquei por último, Nicole. mas assim, queria agradecer a oportunidade. Não, acho que está todo mundo grudado aqui porque vocês três se completaram, né, em tudo que disseram. Foi assim, está sendo incrível, mas eu ainda quero te fazer uma pergunta e te agradecer de novo. Que projeto lindo, né? Que visão de paciente parceiro, que é maravilhoso. E como você disse, o quanto é importante que a instituição, não é, traga esse apoio, porque se a instituição não apoiar, nada disso que você falou é possível. Então, é mudança total de cultura organizacional e que a gente está lutando por isso nas instituições de saúde. Quanto isso é importante, né, Nicole? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Por meio do projeto, criando essa rede de apoio, de compreensão mútua entre os pacientes, você acredita que estamos construindo um ambiente de cuidado integral?
Eu acredito porque gera essa proximidade entre todos os profissionais envolvidos no cuidado, que daí é a equipe multiprofissional, com os pacientes, a gente precisa nivelar as pessoas, né? Porque, assim, são pessoas cuidando de pessoas. Eu estudei medicina, alguém estudou nutrição, alguém estudou enfermagem, mas são pessoas cuidando de pessoas. Então, a Sim. partir do momento que a gente abre escuta, escuta real, né? E que a gente respeita as escolhas do outro, eu acho que a gente gera vínculos mais verdadeiros e que tendem a prosperar. Então, eu acho que isso é saudável, inclusive, para a equipe multi. A gente identifica isso. Quem está participando do projeto, eles esperam as reuniões, sabe? Então, tu vê que isso se dissemina quando se consegue ter esse nível de proximidade. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Eu vou te fazer mais uma perguntinha, tá bom? Quais são as dificuldades, Nicole, internas que você acredita para estruturar ações envolvendo a equipe multiprofissional com foco no cuidado centrado na pessoa? Tem uma questão que deve ser uma dor geral e globalizada, mas que é a comunicação dentro das estruturas de saúde, a comunicação entre as pessoas e entre as equipes. Porque quando se vai fazer um movimento desses, em que eu vou entrar no setor, seja na diálise, seja na oncologia, seja no setor que se definir, fazer uma abordagem desse sentido, ou mesmo ter um olhar mais centrado no paciente, porque tem várias outras ações que podem ser feitas, né? Sim. Não necessariamente um projeto como esse. O alinhamento com a equipe, porque a gente tem uma questão ainda, dentro, pelo menos, de hospitais, de territorialidade. Então, assim, é o meu setor, eu moro aqui, a minha casa. Como que tu vem aqui fazer um movimento que vai mexer com a minha equipe, tu não me falou, que vai impactar na minha rotina, tu não me falou. Então, eu acho que para a gente criar adesão e simpatia por esse tipo de iniciativa, a gente precisa primeiro trazer as pessoas que estão na sua rotina vivenciando aquele local. Quando eu quebro esta primeira barreira, todas as demais são mais fáceis. Se a equipe local, a dona da casa, compra a ideia, tudo flui muito mais fácil. Então, acho que o grande desafio continua sendo comunicação entre pares e entre equipes. Acho que a gente evoluindo nisso também vai ficar muito mais fácil para todos nós atuarmos, seja da forma que for dentro das nossas áreas. Sem dúvida. Muito bom assim você ter falado sobre isso, sobre a comunicação. Segunda-feira eu estava dando aula para certificação do SEBEX e minha aula foi sobre isso. E já anunciando para todo mundo, antes de vocês irem embora, o nosso próximo webinar. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui, todos os GTs que se uniram, estão aqui junto com a gente, as pessoas de fora, os nossos palestrantes, Lili, Cadu e Nicole, incríveis, vocês tornaram essa noite assim maravilhosa. Queria agradecer, claro, o Torelli por tornar isso possível, pelo apoio também, e o Marcelo, nosso anjo da guarda, que fica aqui no backstage com a gente. Por que eu disse, Nicole, que foi providencial a sua fala? Porque o nosso próximo webinar já está marcado, ele vai ser no dia 24/1, nós teremos um recesso agora em dezembro, e o nosso quarto tema mais votado foi justamente comunicação assertiva. E teremos no palco aqui, onde vocês estão hoje com a gente, às 20 horas, 24/1 de 2024, teremos o Torelli com a gente, ele vai falar sobre o tema. Como eu sempre faço, eu jogo o tema lá no nosso GT, e outros GTs também são convidados, então nós teremos uma outra pessoa que ainda não vai ser confirmada, porque eu estou lançando agora o tema, então quem tiver expertise no assunto sobre comunicação assertiva será, talvez eu tenha que sortear, porque eu espero que nós tenhamos várias pessoas interessadas no tema, e será então o nosso próximo, dia 24/1, às 20 horas, aqui, nesse mesmo canal, e já lembrando que quem quiser colaborar conosco, quiser entrar com a gente aqui para os voluntários, pode entrar no nosso site, se inscrever, é muito simples.
e nós queremos aumentar o número de pessoas que estão aqui, porque fazer o voluntariado é uma doação, né, Nicole? Não é Cadu e Lili que veio aqui de convidada, está aqui com a gente, toda essa galera que está aqui com a gente, já tivemos muitas pessoas passando por aqui, eu estou muito emocionada e muito feliz por vocês aceitarem o meu convite. Então, já convidando, agradeço de novo a todos os presentes e beijo para vocês três que estão aqui no palco com a gente. Pessoal, se inscrevam no próximo webinar e me ajudem na divulgação. Já falei em várias reuniões nossas, que nós temos a reunião sempre, todo mês, que vocês participem da reunião e nos ajudem, porque é muito importante. Olha que momento incrível, que noite maravilhosa que nós vivemos aqui hoje. E isso só acontece por causa de vocês. Então, até o dia 24, todos vocês, estou muito feliz, muito emocionada com a fala dos três palestrantes incríveis. Muito obrigada e até o nosso próximo. Obrigada ao pessoal que escreveu no chat também, ó. Vocês foram incríveis, aceitaram a provocação. Nicole, obrigada de novo, Lili, Cadu, Marcelo, que está aí, e vocês que estão aí com a gente, aí, todo mundo aqui no backstage também. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Boa noite, bom descanso para todos. Até a próxima.